nós falamos aqui no Minuto T5 sobre a lei que instituiu o passaporte da vacina aqui no nosso estado. Muitas dúvidas surgiram com relação à comprovação da aplicação das 2 doses, para quem só tem uma dose, se entra, se não entra, se leva o celular com aplicativo, se vale, se não vale. Aí ontem Dui trouxe algumas informações, mas precisava de uma regulamentação da lei, desses detalhes. E ao vivo a nossa repórter Liliane Raquel está com a professora de Direito, a Nayara Toscano, que vai trazer informações para a gente do que é legal, né, desse tema, o que pode ser cobrado, o que não pode ser cobrado, entre outras medidas, inclusive, né, não pode se inscrever em concurso público. Isso tem amparo legal? Lili, boa tarde, faz essa pergunta para a professora e manda os parabéns para ela também. É isso mesmo, Fernandinha. Boa tarde para você e para todo mundo. A Nayara já está aqui do meu lado e vai explicar tudo bem direitinho para a gente agora. Nayara, primeiro, o que é essa lei? Vamos explicar para o pessoal que está em casa. Boa tarde. Boa tarde, Lili. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todos que nos assistem agora no programa com você. Então, pessoal, essa lei de número 12.083, de 13 de outubro desse ano, de 2021, ela prevê a lógica da necessidade da vacinação na Paraíba, entendendo como um ato de incentivo ao bem-estar da coletividade, entendendo como necessidade de saúde pública realmente, e por esse motivo, ela traz algumas restrições àquelas pessoas que digam que não vão se vacinar. Então, quem se negar a ser vacinado no estado da Paraíba, e essa lei já está em vigor, tá? Então já está valendo, pode não frequentar bares, restaurantes e congêneres, ou seja, esses espaços de convívio coletivo, né, de lazer, entre outros, acabarão não podendo ser frequentados por pessoas que não tenham se vacinado. Lembrando que a lei deixa muito claro que não vai obrigar as pessoas a se vacinarem. Então, se você não quer se vacinar, esse é um direito seu de manter a sua integridade física. No entanto, você terá restrições e não poderá frequentar determinados ambientes. E tem outros detalhes aí um tanto polêmicos que a gente ainda vai debater. Pronto, Nayara. Por exemplo, no meu caso, eu só tomei uma dose da vacina. A próxima está prevista para o mês que vem, em novembro. Eu posso frequentar esses ambientes? Eu estou em dia? Está tudo ok, liberado para mim? Então, gente, olha só, isso é para quem se negar a ser vacinado, que não vai poder frequentar esses espaços e vai ter algumas outras restrições, como a impossibilidade de fazer concurso público, de ser empossado ou de ser investido no cargo, caso já haja sido aprovado, tá? Nesse caso de Lili especificamente, ela está em dia com a vacinação, ela tomou sim a primeira dose e está dentro do lapso temporal para tomar a segunda dose da vacina. Então, ela está em dia, ela não se negou a ser vacinada. Agora, se o público dela, se o público-alvo já passou, se já passou o dia e ainda assim ela se nega, tendo a oportunidade de ser vacinada, aí sim poderíamos falar nesse contexto de ter essas restrições aplicadas a ela também, assim como a outras pessoas aí nas suas casas, né? E aí, Nayara, considerando a fiscalização, né? Às vezes alguns bares lotam, como é que vai ser feita essa fiscalização? Olha só, pessoal, um primeiro ponto polêmico em relação a isso dos estabelecimentos é: e aí, se o estabelecimento não fizer, não vai acontecer nada com ele, se ele não exigir? Então, pessoal, a gente já tinha decretos aqui no âmbito do estado da Paraíba e vai continuar tendo, no sentido de fiscalizar a quantidade de pessoas dentro do estabelecimento, o uso de álcool, a medição de temperatura, o distanciamento das mesas, entre outras coisas. Então, esse vai ser mais um fator de análise por parte desses estabelecimentos a partir do momento que a pessoa tenta ingressar naquele ambiente. Então, por exemplo, nesse caso, não vai se tratar de crime. Se alguém chegar lá e não estiver vacinada, essa pessoa não cometeu um crime, então, por exemplo, não vai ter que ser punida ali. Mas se o estabelecimento estiver incorrendo nesse erro de não fiscalizar, a gente poderia sim falar em punições para o estabelecimento, a exemplo de multas, por exemplo, se isso estiver sendo, né, bem fiscalizado. Temos órgãos aí como o PROCON e órgãos das próprias Forças Armadas e de Segurança Pública que mantém a ordem pública, né? Então, a gente vai avaliar como o governador vai se posicionando sobre isso, porque a lei deixa claro que é justamente ele, o chefe do Poder Executivo, quem irá prever o início e o fim dessas determinadas restrições e como vai ser a abrangência delas. E aí, Nayara, de que forma a gente comprova que a gente realmente está vacinado quando chegar no estabelecimento?
Então, quem chegar no estabelecimento pode comprovar de diversas formas. A lei deixa um tanto amplo para que a pessoa não tenha que ficar andando com um cartãozinho físico de vacinação o tempo todo, né? A gente brinca com essa lógica do passaporte da vacinação, mas a lei não chega a dar esse nome. Popularmente ficou conhecido porque você tem que apresentar o documento, seja por meio de foto, seja pelo aplicativo. Por exemplo, no âmbito de João Pessoa, a gente tem um aplicativo Vacina JP, que demonstra lá se você tomou, quando é a sua segunda dose. Então, você poderia apresentar o aplicativo, você poderia apresentar uma foto, um print do seu cartão de vacinação ou o próprio cartão físico. Lembrando que você tem que comprovar que aquela pessoa é você, né? Não pode levar cartão de outra pessoa, minha gente, porque senão você pode estar incorrendo aí, por exemplo, no crime de falsidade ideológica. Algumas questões foram vedadas pelo governador, né, Nayara? Quais foram essas questões para o pessoal ficar aí tranquilo? Gente, olha só, quem propôs a lei foi lá no âmbito da Assembleia Legislativa, os deputados aqui no estado da Paraíba. Depois disso, a lei segue um trâmite, ela segue um caminho até finalmente ser realmente, entre aspas, aprovado ou não. Quem faz essa aprovação final, que é o que a gente chama de sancionar a lei ou vetar a lei, é o governador. Então, o que é que aconteceu? O governador aprovou essa lei, ele sancionou, só que com um veto parcial. Isso significa que ele não concordou com algumas partes, como estavam propostas originalmente pelos deputados. Essas partes foram, uma delas diziam que quem não estivesse vacinado não poderia pedir empréstimo consignado, aquele empréstimo para você, ó, servidor público, direto na folha, não poderia pedir esse tipo de empréstimo, não poderia participar de programas sociais do governo da Paraíba, e aí o governador achou que isso daí não estaria em conformidade com a própria lógica da nossa Constituição e ele vetou. Assim também ele vetou a parte que falava que quem não tivesse vacinado, quem se negasse a ser vacinado, não poderia renovar a matrícula nos estabelecimentos de ensino aqui no âmbito da Paraíba. Ele achou que isso faria uma diferenciação entre aqueles alunos da rede pública e da rede privada, então ele entendeu que isso também seria inconstitucional e aí não concordou, vetou essa parte, tá? Muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no Com Você. E parabéns pelo Dia dos Professores, Obrigada, viu, Nayara? Sabe demais você. É isso, Fernandinha. A vacinação é um pacto coletivo, né? Então vamos se vacinar, meu povo, pelo amor de Deus. Tomei vacina ontem, segunda dose cheque. Vamos embora, vacina boa é vacina no braço. Beijo pra você, Lili. Obrigada por todas as informações. E agora você sai de casa, já sabe o que pode ser cobrado e o que não pode, né?